Bem, pessoal, como eu vinha falando, né, hoje nós temos essa data comemorativa, o Dia da Família. Família com essa concepção bem mais abrangente hoje em dia. Família hoje em dia pode ser entre irmãos e que é reconhecido, né, dentro do Código Civil como uma composição de família para aqueles que têm a proteção e querem a proteção dos bens materiais. Antes tem que existir a questão do pai, da mãe e uma série de outras questões jurídicas que envolvia essa célula familiar. E nós que somos espíritas já temos uma compreensão de que esse tema, família, ela envolve toda a criação. Quanto mais nós vamos evoluindo na nossa concepção de conhecimento, tanto do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como o que o Espiritismo nos traz, nós vamos lançando esse nosso olhar e compreendendo, principalmente, que hoje família significa todos aqueles que fazem parte da grande criação de Deus. Que alguns já têm essa compreensão, né, e já colocam os animaizinhos fazendo parte da família, meus gatos, cachorro, né, que a gente só tem gato aqui, e é a alegria da casa de vez em quando, né, ter o juízo da gente, mas faz parte, porque traz alegria, assim como os nossos filhos. Mas essa concepção, ela é bem mais abrangente, e isso que nós estamos buscando com o conhecimento dia a dia, procurar ampliar, trazer outros, agregando aqueles que não conhecemos, e nos preocupando e principalmente sentindo a dor do outro, e fazendo com que, sentindo a dor do outro, nós também o sintamos como alguém perto, alguém da família, alguém que não é consanguíneo, né, não saiu do ventre das meninas, das mães, mas que faz parte, por sermos todos irmãos dentro da obra do nosso Pai amantíssimo. Como vocês sabem, eu sempre trago o nosso Mestre Jesus Cristo com alguma reflexão que tem a ver com o tema que nós vamos tratar. Nós paramos na questão 240 e vamos retornar na 241, por óbvio. E o fragmento que eu trouxe hoje é exatamente de uma passagem de Mateus, né, já preparando a gente para essa questão do estudo do Evangelho de Mateus, para que a gente sempre observe que na maioria dos temas que nós estamos trazendo para a reflexão do Livro dos Espíritos, sempre existe essa ponte com a obra espírita, sempre tem uma questão do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, nem tanto porque já está relacionado ao Evangelho, mas quando a gente traz temas do Livro dos Espíritos, que se relacionam diretamente com o Evangelho, isso para a gente é muito prazeroso, porque isso nos permite ratificar aquilo que nós já sabemos, que o Espiritismo é o Consolador prometido, trazido pelo nosso Mestre Jesus, como ele mesmo fala em João 13, que vai trazer aquele que vai ficar conosco para sempre, com todas as reflexões, ele não ia nos abandonar. E eu vou trazer esse fragmento de Mateus, aí nós temos a figura do nosso Mestre Jesus, evangelizando, trazendo as suas palavras, conectado com o Pai, porque Jesus era o único que estava conectado com o Pai, ele era o médium, Jesus era o médium de Deus. E esse pequeno fragmento, que me perdoe, ele está correto, eu fiz a correção dele, mas quando ele retornou agora, ele não salvou a correção que eu tinha feito, ele não está em João 14:6, ele está em Mateus 6:34. Esse fragmento aí. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Gostaria que vocês fixassem bem, só que para que a gente tenha um entendimento melhor sobre o tema que nós vamos tratar hoje no Livro dos Espíritos, com esse fragmento de Mateus, normalmente não é João, de Mateus, capítulo 6, verso 34, eu vou um pouco para trás e vamos começar do verso 31, quando Jesus fala. E aí esse tema do capítulo 6, que começa no 25, ele é nominado de as preocupações, né? As preocupações são questões que nós antecipamos, e quando antecipamos, nos preocupamos com o futuro, como algo que ainda vai acontecer, com questões que nós estamos, de certa maneira, conjecturando, será que isso vai dar certo? Como será o meu amanhã? Será que amanhã vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E o tema que nós vamos trazer para reflexão hoje no Livro dos Espíritos tem essa relação. Então eu vou iniciar a leitura do verso 31, é bem rapidinho, mas que vocês fixem essa questão
da preocupação do dia de amanhã e as palavras do nosso Mestre Jesus, quando ele fala, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus, basta ao dia o seu próprio mal, ou ao dia os seus próprios problemas que nós temos que resolver no presente. E quando ele fala não se preocupem, ele não está dizendo que nós vamos ficar inertes, aguardando que as coisas aconteçam, não. Ele necessita da nossa ação, ele necessita do nosso movimento, ele necessita do nosso trabalho, para que com o nosso movimento em busca do nosso progresso, que é uma das principais leis, a lei do progresso, nós possamos ser abençoados com aquilo que nós desejamos, não o desejo daquilo que muitas vezes nós compreendemos e buscamos relacionado a bens da matéria, mas buscamos e tentamos trazer para o nosso íntimo as virtudes, a nossa elevação moral, que é essa a qual nós buscamos com o nosso entendimento do nosso Mestre Jesus. Nesse momento, ao qual ele está com os apóstolos, trazendo essa reflexão, ele está dizendo para todos aqueles que não se preocupem, como eles às vezes se preocupavam. Jesus, por 2 momentos, ele multiplicou os pães, os apóstolos estavam acompanhando com ele, viram, e assim que eles entraram no barco, depois da segunda multiplicação dos pães, um dos apóstolos se viram para ele e disse, mestre, a gente só ficou com poucos pães aqui, com poucos peixes, olha só. Os apóstolos viram, estavam com Jesus, sabiam do poder dele, ele tinha acabado de multiplicar os pães, tinha sobrado um monte de cesta que distribuiu para o pessoal levar, e quando eles entraram no barco, estavam preocupados com o quê? Com o alimento, com poucos pães que tinham, né? E aí é bem interessante que Jesus admoesta eles, né? Como quem diz assim, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo aqui que vocês presenciaram esse momento aqui, todos nós juntos, e vocês estão preocupados com o pão que a gente vai comer amanhã, né? Essa passagem é bem interessante, né? Depois só vocês procurarem no Evangelho, eu não sei pontuar onde ela se encontra no Evangelho, o Novo Evangelho, vamos dizer assim, né? Novo Testamento, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de questão de decorar, não consigo decorar muito não, eu decoro algumas coisas, mas outras eu não consigo guardar de jeito nenhum. E também não quero ficar decorando o artigo, o versículo e questões relacionadas à Bíblia, não. Eu acho meio chato ficar citando o tempo todo, só quando tem a necessidade da gente pontuar ou trazer para atenção. Mas ficar, está no capítulo 3, versículo 2, 1, fica parecendo que a pessoa é um robô, né? Não tem nada contra. Quem tem essa mente privilegiada, né, e se acha confortável em fazer isso, faça. Mas eu não me sinto confortável em ficar fazendo citações o tempo todo. Eu sei que está lá, eu não estou inventando nada para vocês. Se vocês forem lá, poderão verificar, né, e saber pontuar e localizar onde está no Novo Testamento. Mas eu procuro apenas trazer a mensagem sem ficar pontuando o tempo todo. Eu acho que é muito melhor do que a gente ficar quebrando essas informações. Como vocês vêm acompanhando, né, estamos todos juntos nessa nossa caminhada. Nós já passamos por espíritos errantes, no item 1. O item 2 foram mundos transitórios, e estamos em percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós estamos na nossa caminhada, entramos principalmente nessa questão do conceito de sensação e percepção, refletimos sobre ela, né? A sensação está voltada aos nossos sentidos, aquilo que nos chama a atenção, perdão, pelos nossos sentidos localizados. Nós temos ainda órgãos que têm a sua localização nessa nossa concepção de corpo, que nos permite captar essas ondas, essas vibrações, pela nossa audição, visão, o paladar, o tato e o olfato. E sabemos que quando estamos em espírito, a sensação ela não é mais em órgãos localizados, porque o espírito ele sente como um todo.
O nosso perispírito é que sente as sensações, porque tudo vem de vibração, tudo são ondas. Quando se fala, quando se vê uma luz, ela está projetando, e tudo isso está nesse grande líquido invisível, né, que é o fluido cósmico, ao qual nós estamos mergulhados neles, né? Fluido cósmico, a qual todos nós estamos. E todas essas vibrações, quando vem da luz, quando vem dos sons, quando vem na parte degustativa, através do paladar, a percepção dos sentidos e do olfato, ele primeiro nos traz a primeira sensação e a percepção, que é exatamente o processamento, a organização e a interpretação de sinais, desses sinais sensoriais que tem a ver com sensação e com os nossos sentidos, né? Que é a sensação, a detecção de estímulos externos e a transmissão dessa informação para o cérebro. Sensação é sinônimo de impressão, né? E sentimento é a ação de sentir, de perceber através dos sentidos, de ser sensível, de se deixar impressionar, de se comover, é mais relacionada com a emoção. Nós refletimos sobre isso, tivemos várias colocações, seu Inácio, Antônio, e alguns outros que trouxeram as suas reflexões sobre o tema. Foi muito interessante, porque quebrou um paradigma. Às vezes você tem um conceito fechado sobre o que é sensação e percepção, a gente acha que é a mesma coisa, e isso confunde, normal, mas que com esses pequenos conceitos que eu trouxe, de forma bem simples, né, bem básica para a gente poder adentrar nas questões, e principalmente as percepções que ele se refere, que é a percepção no mundo espiritual, que ela é muito mais ampla. Os sentidos ainda existem, sim, ainda sentem, os espíritos sentem da mesma forma, só que os órgãos não estão mais localizados. Como nós estudamos, alguns sentidos não são mais necessários, como o paladar, né? Como os espíritos não precisam mais sentir sabor, comida ou coisa nesse sentido, eles são potencializados em outros sentidos, as percepções deles são diferentes, né? A nossa, quando nós estamos no plano espiritual, e vimos também que não são todos que têm essa percepção aguçada. É necessário que se tenha um pouco mais de evolução, um pouco mais de tempo e de compreensão. Nós vamos iniciar, né, reiniciar a nossa jornada no dia de hoje. Vamos tentar ir até a questão 244b, são 7, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 questões para a gente refletir sobre esse tema, que é bem empolgante e interessante à medida que nós vamos aprofundando nele. Quando Kardec pergunta: os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Ou seja, eles têm a sensação do tempo, para eles o tempo é igual ao nosso, eles têm essa percepção mais do que a gente, e os espíritos respondem que mais ou menos como aquele que vê claramente, faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois, de modo diverso do vosso, mas, ainda uma vez, isso depende da elevação deles. Vocês vão sempre perceber que, nas respostas dos espíritos, primeiro já começa dizendo mais ou menos, e sempre tem essa questão da elevação, para que nós não fiquemos pensando que quando nós desencarnamos e voltamos ao plano espiritual, nós viramos super-espíritos, super-homens, né? Super-homens espirituais, que vamos prever futuro, vamos ver isso, aquilo, vamos sair levitando, vai ser tão bom, vou ficar volitando para cima, mas não, no começo você vai ficar chumbado no chão mesmo, você vai ficar tropeçando, e se não tomar cuidado, você pode cair até num buraco, né, fazendo uma brincadeira, pode levar um tropicão e cair num buraco como a gente cai aqui na rua, porque você ainda está com a matéria densa ainda, você não tem ainda a capacidade, e você ainda está se adaptando ao mundo espiritual. André Luiz, no começo, quando ele desencarna, logo depois que ele entra em nosso lar, ele tem dificuldade de locomoção, ele precisa pegar os transportes que tem no plano espiritual, que são modelos, né? Modelos de transporte, para se deslocar de um local e outro da colônia nosso lar, porque ele não sabia, através ainda, né, do desenvolvimento mental, deslocar-se de um canto para o outro. A gente sabe que os espíritos elevados fazem isso apenas querendo estar. Querendo estar já é estar. Então, quando ele quer estar em qualquer canto, full time ele está lá. Na mesma hora ele chega aonde ele deseja, principalmente porque ele já domina
e já começa a dominar essas forças que nós não temos a menor ideia. E eu comecei a colocar as reflexões do nosso professor Iramês, pontuando em que capítulo, desculpe, em que capítulo ele se encontra. Essa questão 241, ela está na Filosofia Espírita, né, capítulo 5, mas no item 37, onde ele chama esse tema de olhos para ver. E ele começa assim: a visão humana sofre muitas restrições, dado o ambiente dos encarnados, onde estão condensados fluidos grosseiros, animalizados pelos próprios inquilinos da Terra, que somos nós. Uma das missões também do Espiritismo com Jesus é limpar a atmosfera terrestre, iluminando os sentimentos humanos com os preceitos do Mestre. Quanto mais ascendem os espíritos rumo à perfeição espiritual, mais visão da verdade e mais tranquilidade consciencial domina a alma, ficando em perfeito estado de felicidade. Mais uma vez, ele falando da perfeição espiritual, falando sobre a elevação, sobre a necessidade de, com o tempo, ir galgando as ferramentas, e principalmente as ferramentas morais que nós necessitamos desenvolver, nós vamos tendo capacidade de, aí sim, desenvolver os nossos órgãos, como ele fala sobre a visão no mundo espiritual. O Dr. Paulo César Frutuoso, ele traz um relato nos últimos livros dele a respeito de uma médica cirurgiã, que ele não revelou o nome, por questões óbvias, porque ela pediu, e ela é cirurgiã num grande hospital, não sei se é do Rio ou é de São Paulo, e que ela relatava para ele que ela conseguia ver os órgãos quando ela estava cirurgiando com a visão microscópica. Então, ela disse que no começo ficou apavorada, mas depois, com o tempo, ela foi exercitando isso, e ela tinha a visão sem a necessidade dos aparelhos para enxergar nas cirurgias dela. Ela disse que nunca tinha contado isso para ninguém, e confidenciou isso a ele e permitiu que ele colocasse isso no livro, desde que ele nunca, de forma nenhuma, identificasse ela. Porque ela era uma médica bastante conceituada, né, uma cirurgiã já bem experiente, e ao falar isso, provavelmente, poucos iriam querer fazer uma cirurgia com ela, ou até achar que ela estava louca, né? Então, assim, ela aqui encarnada já tinha essa possibilidade do desenvolvimento da visão, porque essas pessoas vêm com uma missão específica, não uma missão como missionários, espíritos elevadíssimos, mas como pessoas necessitadas que vieram com essa ferramenta desenvolvida para poder saldar dívidas pesadíssimas de outras encarnações, porque nós temos o que merecemos. Isso eu falo em todos os aspectos. E Miramês, ele continua refletindo sobre olhos para ver, relacionado à questão 241. O Evangelho de Jesus é, pois, o código valioso que veio como herança para as criaturas. Nele se encontram todos os meios lícitos de dilatar os nossos poderes espirituais, alcançando assim a tranquilidade da consciência. Dentro de nós existem todos os recursos que por vezes buscamos fora, por nos faltar consciência desses valores. O que nos falta é olhos para ver o que realmente somos e de onde viemos, da perfeição soberana. Miramês está nos dizendo que nós, a partir do momento que nos conscientizamos, não só da palavra, mas da mensagem, da exemplificação do nosso Mestre Jesus, que nos pede para angariarmos tesouros não na terra, tesouros materiais, mas tesouros do reino dos céus, porque é lá onde é a nossa casa espiritual, é lá onde nós vivemos e viveremos, em mundos mais ditosos, onde o conceito de família ela é ampla, o nosso tempo de vida ela é muito maior, não precisaremos passar por tantas provas, tantas doenças, porque todas as doenças, como nós sabemos, são provas necessárias e provas que advêm também de reflexo com expiações. Isso é interessante porque nós falamos também do desenvolvimento da mediunidade, não é mesmo, Inácio?
quando ele vem que com o tempo, quando nós começamos a ter consciência, e aí estamos falando de percepção, de sensações, como já falei, quarta-feira passada, com o desenvolvimento da mediunidade, do observar-se, né? E quando você tem dentro de você o desejo de desenvolver a mediunidade para um propósito de elevação, a mediunidade com Jesus, que nós citamos, a nossa irmã Sueli Calder Schubert, como uma daquelas que utilizava da sua mediunidade para praticar o bem, para tratar a mediunidade realmente como o conceito evangélico, que era como Chico Xavier fazia também, e fazia com grande propriedade. O nosso professor Eurípides Bassanufo, que era um homem que tinha desenvolvido praticamente todas as suas mediunidades, né, as ferramentas mediúnicas, né, da visão, a bicorporeidade que ele tinha, essa capacidade, e que o possibilitava de trazer e de promover curas e atendimentos de N espécies. Então, assim, nós temos grandes espíritos que passaram aqui pela Terra e que vieram com esse desenvolvimento mediúnico para poder auxiliá-los a um trabalho que às vezes a gente não sabe muito bem o que é, mas com paciência, com tranquilidade, estudando principalmente, isso é muito importante, o Livro dos Médiuns, que é a base fundamental daqueles que querem, com o devido tempo, passarem pelas experiências dentro do centro, dentro do nosso trabalho, junto à mesa mediúnica, com atendimento aos nossos irmãos, e não deixamos de fazer, porque estamos virtualmente. Eu confesso a você, todos aqueles que aqui estão, que todos nós temos experiência, eu, Antônio, São Inácio e aqueles, Val já confidenciou, quando começa a gente a falar, ele se sente envolvido, né? Isso a gente tem que ter cuidado para não se deixar envolver demais, sempre ter cautela para não, de certa maneira, vincular com aquele irmão que está lá, mas você perceber e permitir a presença dele, chamando para o estudo, para que ele permaneça sentindo aquela psicosfera, mas não dar vazão a que ele possa falar por você ou escrever, porque essa não é, a nossa meta, o nosso objetivo do estudo. No tempo adequado e da forma segura, nós assim vamos tratar o desenvolvimento da mediunidade de todos aqueles que estão no grupo e que, porventura, venhamos a fazer parte, futuramente, de um grupo para atuar em mais essa possibilidade de trabalho junto ao nosso Mestre Jesus, porque tudo advém dele e ele está conectado com o nosso Criador. Então, tudo que Jesus faz, né, já é compreendendo e orientado por Deus, pelo nosso Pai. Nós ainda não compreendemos e não temos a nossa conexão devido à rudeza das nossas ferramentas, dos nossos elementos sensoriais e porque estamos ainda muito longe da nossa pureza moral. Estamos longe, mas estamos no caminho, porque estamos todos aqui juntos, reunidos, estudando, noite a noite, cada um dentro das suas possibilidades e dentro do seu tempo. A questão 242, Kardec pergunta, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? E os espíritos respondem, o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Simplesmente como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos de coisas que para ti estão apagadas, mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Iniciando refletindo sobre o início dessa fala dos espíritos. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Aqueles que ficam vinculados a questões, a erros, e aí me trouxe uma reflexão bem interessante que eu comentei até com o São Inácio, foi exatamente quando eu me lembrei dessa questão e me despertou isso. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Quando a gente fica preso aos nossos erros ou presos a questões passadas e temos uma oportunidade de mudança, mas não
nos sentimos capacitados, não, eu já fiz isso tanto errado, eu já passei pelo álcool, já passei pelas drogas, já passei por isso, eu não posso vir aqui falar de Jesus, eu não posso fazer esse trabalho. Eu pensei muito em Saulo que passou a ser Paulo, que exatamente quando Paulo, né, isso sendo Saulo ainda, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Quem assistiu o filme, né, Paulo, eu vou ter que fazer spoiler, Cris, ali mostra, mas é porque está no Evangelho, né, somente em Atos, que Saulo perseguia e ele matava os cristãos, porque ele defendia Deus, ele defendia Deus com toda a sua força, toda a sua plenitude, porque ele estava preso à palavra, ele estava preso ao entendimento necessário que Moisés trouxe. Então, ele não fazia isso por ser alguém perverso, ele não fazia isso por ser uma pessoa do mal, mas é porque ele estava tão nebuloso naquela defesa ferrenha da palavra, que ele não conseguia enxergar o que realmente os cristãos e o que Jesus Cristo estava trazendo. E quando na estrada de Damasco, ele é derrubado, alguns dizem que é um cavalo, ele vinha caindo, andando e caiu, né? Isso são questões de interpretações, não nos importa, o que importa é o acontecimento, né? E isso é bem, bem forte dentro de nós, que todos nós temos a nossa estrada de Damasco, o momento que nós fomos tocados pelo nosso Mestre Jesus. E Paulo, quando ele é tocado, ele não pergunta, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não tenho capacidade, ele só pergunta a Jesus o que é que tu quer que eu faça, o que é que eu preciso fazer. Quer dizer, ele não está preocupado se ele vai ser punido, não, ele só quer saber daqui para frente o que é que o senhor quer que eu faça, qual é o caminho que o senhor quer que eu siga. Isso foi impressionante, porque eu me lembrei dessa questão toda e recebi essa informação como se fosse uma conversa entre algum irmão que estava comigo ali, no momento que eu tomava café, acho que foi ontem, né, sexta-feira. Eu me deparei com um tema que vai ser do Congresso Espírita que eles estavam lançando, que é exatamente esse, falando sobre Paulo e essa passagem. Jesus, o que tu quer, né? O que tu quer que eu faça? E eu fiquei assim, caramba, que coisa impressionante, né? Comentei até com o Sr. Inácio. E fiquei assim meio atordoado, né? Porque tinha tido esse ensinamento, essa palestra, vamos dizer assim, essa conversa com algum irmão espiritual que estava comigo, que quando percebeu que eu estava desenvolvendo esse tema, trouxe Saulo, trouxe Paulo, e de repente, quando eu vejo, é o tema que vai ser traçado e lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, falando exatamente sobre essa pequena passagem que eu estou trazendo para vocês, né? Eu estou antecipando o tema para vocês de uma forma clara, a forma meio Marcos Melo de passar, com as minhas palavras, do meu jeito, para que vocês possam refletir sobre esse tema, né? Sobre esse acontecimento, quando nós nos apegamos muito ao passado e ele se torna o nosso presente e nós não conseguimos nos desvincular dele. Então devemos sim continuar a nossa jornada. Esquecer o que ficou para trás? Totalmente não, porque quando nós esquecemos, nós não aprendemos a lição. Devemos aprender a lição, mas devemos nos permitir sim. Eu me permiti estar aqui falando com vocês se permitirem estar atuando. O Eugênio que está chegando para esse novo trabalho que ele está desenvolvendo, Kaline que já foi se agregando. É isso que a gente espera de vocês, em determinado momento que vocês se sintam confortáveis, que vocês venham para o trabalho, porque ele está esperando cada um de vocês. Não estou dizendo que o trabalho é aqui no centro, pode ser em qualquer canto. Nós não estamos aqui arregimentando ninguém, nós não estamos aqui preocupados em quem vai continuar no grupo, quem vai para casa, quem vai ser colaborador, quem vai financiar isso, aquilo. Nós não estamos preocupados com isso. Isso não nos importa. O que nós queremos é que vocês compreendam, noite a noite, o que é que nós estamos trazendo, as palavras e as reflexões que nós estamos trazendo para vocês. É essa transformação moral. Não é estarmos aqui preocupados, que venha 20, 30, 50. Se só ficar só eu, Antônio, Sr. Inácio e Manelzinho aqui, nós vamos todo dia nos dedicarmos para trazer a melhor explanação da noite. Porque nós não estamos preocupados em quantidade. Nós queremos que aqueles que aqui venham realmente estar aqui, se entreguem a essas reflexões, porque nós estamos todos conectados com o nosso Mestre Jesus, conectados com Deus, conectados com a espiritualidade que nos cerca, com os nossos
benfeitores espirituais. E Miramês, ele chama essa questão 242 como conhecimento do passado. Quando ele fala que o espírito não tem pleno conhecimento das vidas passadas, ele somente recorda até onde as suas forças suportarem o que lhe sirva de lições. O passado, para quem não compreende suas reações, não deve ser tocado. É como que a ativação de labaredas que podem destruir o próprio presente e fazer com que a alma sofra recordações desagradáveis, capazes de levá-la ao caos. A melhor terapia para esses enfermos é, pois, o Evangelho de Jesus, que se reflete com fulgor na doutrina dos Espíritos, procurando educar a vida que se leva no presente. Vamos nos estudar na escola de Cristo, meus irmãos. Procuremos os meios que nos fornece a doutrina dos Espíritos, passando a usar melhor hoje, agora, os esforços que despendemos para buscar o que não conhecemos e não dominamos. Entreguemos-nos à disciplina do presente, na educação dos maus pendores, que esse exercício nos levará à paz pelos caminhos de Jesus. No que se refere ao conhecimento do passado, de outras vidas, deixemos nas mãos do Cristo, sobre a orientação de Deus, que Ele nos fará recordar somente o que necessitamos, dando-nos maior alegria e grandes esperanças, meus irmãos. Nos ocupar, tanto no futuro como no passado, que fomos, deixamos de ser, se eu era isso ou aquilo, isso não nos importa. O que nos importa é nós nos centrarmos, nos observarmos, vermos como nós estamos agindo dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, se estamos lidando com as nossas dificuldades, como o Cristo nos orienta. É fácil? Não, não é. Eu estou falando para vocês aqui porque eu sou o primeiro a necessitar dessas palavras, mas para mim também é uma luta diária. Diariamente eu escorrego aqui e ali, mas na mesma hora, ao perceber, eu procuro fazer diferente. Algumas coisas me levam para um caminho que eu não quero, e quando eu percebo, eu desvio o caminho, eu desvio o olhar, eu busco outra forma de enfrentar aquele problema. Porque é assim que nós estamos construindo a nossa infinitude como espíritos puros que um dia vamos chegar. Mas ele precisa que o trabalho comece no presente, não é no passado. O passado fez parte e nós estamos caminhando. Devemos esquecer o nosso passado? Não. Devemos esquecer as nossas dificuldades? Não. Devemos usá-las como escola, como aprendizados, como algo que ficou para a gente como lição apenas, e não como mágoa, como rancor, como inimigos que deixamos do passado, como alguém que nos prejudicou. Não, nós temos que acabar com esse vitimismo que sempre nos envolve, sempre nos achando vítimas, né, de A, de B, e de C. Não, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós vivemos, nós provocamos. Nós estamos, se caímos hoje, estamos em dificuldade porque nós viemos trilhando esse nosso presente, e é trabalhando o presente que nós vamos melhorar o nosso futuro. É isso, eu acho, o que Miramês quis falar, o que Kardec nos trouxe, com essas reflexões. Não gostaria de correr, mas nós vamos para a questão 243, que ela se desenvolve com a 243 e 243A. Quando Kardec pergunta, os espíritos conhecem o futuro? Olha a questão do futuro que a gente começou com Jesus lá atrás em Mateus 6, verso 34, quando ele fala: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje com os seus problemas. Os espíritos conhecem o futuro, e isto também depende de quê? Da perfeição deles. Mais uma vez, voltando para a perfeição. E perfeição, quando ele se refere a essa palavra, perfeição moral, né? São as virtudes que nós já alcançamos, nós já ampliamos nesse dia comemorativo,
o dia da família, porque nós compreendemos o que é família. Família não é só aqueles que são consanguíneos, né? Que saíram desse líquido que corre aqui nas nossas veias e é necessário para manter toda essa máquina fantástica que nosso Deus arquitetou e nos permitiu, a qual nós habitemos ela, que devemos cuidá-la da melhor maneira, né? Que eu confesso também que ultimamente tenho cuidado muito bem desse mecanismo, principalmente nessa Covid aí, que todo mundo aí, pelo menos já perdi um bocado de roupa aqui, mas também não vou comprar nada de roupa não, eu vou me disciplinar para perder o que eu ganhei, né, e continuar cabendo nas mesmas roupas, porque se você for nesse negócio de estar comprando roupa cada vez melhor, aí pronto, aí você se entregou de vez. Então, como eu já perdi um bocado de coisa aqui, eu digo, não, eu vou começar agora a entrar dentro da roupa novamente. Então, é isso que nós devemos fazer, né, trazer para o nosso dia a dia, não nos entregarmos, né, com essas questões. Mais uma vez ele fala, depende da perfeição deles. Os espíritos conhecem o futuro? Depende. Se forem perfeitos, sim. Muitas vezes apenas o entreveio, mas nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Quando o veio, o futuro lhe parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. Mesmo os espíritos elevados não conhecem tudo, não preveem, não sabem o que vai ocorrer no futuro, porque somente Deus permite assim. Questão 243. A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro. Kardec desmembrando a questão, querendo saber mais ainda. Se alcançar a perfeição absoluta, tem conhecimento completo do futuro. E eles falam, né, respondem como nós já conhecemos a resposta, estudando a questão número 1, que é Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E ele fala que completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Os espíritos, nas suas perfeições, eles têm limites. Vixe, Marco, como é isso? Uma coisa que é infinita tem limite? Então não é infinito, é finito? É infinito a sabedoria dos espíritos, mas nunca pode se igualar à do nosso Pai, porque Deus, nós só temos um. E todos os seus atributos, todas as suas qualidades, sim, são infinitas. A nossa, não. Chegaremos a graus de perfeição cada vez maiores, mas nunca igual a de Deus. Todas as perfeições são relativas. Apenas a de Deus, que é o nosso Pai Criador, ela é absoluta. Apenas Ele, todas as suas qualidades são absolutas e infinitas. Miramês, ele sedimenta essas duas questões e ele nomina de conhecer o futuro. Ele comenta 243 e 243A, quando ele fala: no mundo espiritual existem também os falsos profetas. Não se pode dizer que todas as mensagens mediúnicas são de espíritos puros. Os espíritos puros podem falar do futuro com segurança e somente dizem coisas que não prejudicam os seres humanos. Eles põem as criaturas a pensar sobre o que pode advir. E essas predições trazem consigo estímulos para o aprendizado, principalmente no mundo interno de cada um. Essa questão e essa pincelada que Miramês trouxe com relação aos espíritos puros e principalmente às mensagens mediúnicas, mensagens de espíritos que trazem o futuro, que nós estamos vendo na internet, você bota no YouTube aí, tem uns caras aí que falam umas coisas, o Espírito me falou, o Espírito me falou. Tem um rapaz que tudo foi o Espírito que falou a ele, e ele traz umas coisas assim, que, meu Deus, isso ele tem milhares de seguidores, e as pessoas comentam, e eu fico assim, meu Deus. E ele, né, fala também em nome do Espiritismo, ele diz espírita, e eu fico chocado com as questões que ele traz, mas cada um sabe, né, o terreno que está pisando, pelo menos eu acho que ele deva saber. E cada um responde, né, pelas suas obras, né, mestre Nancy? Cada um segundo suas obras. Se eu também estou fazendo o papel aqui desses falsos profetas, né,
prevendo o futuro, sem ter esse cuidado que eles aqui falam, né? Só quando é para o aprendizado, principalmente no mundo interno de cada um. Ora, se eu trago para você uma revelação que você não está preparado para ela, que isso vai lhe causar um transtorno, eu sou um espírito puro, eu sou um bom espírito, então são essas comunicações mediúnicas que nós temos que, ao adentrar nelas, termos o crivo da razão, não é nos encantarmos porque estamos recebendo alguma fala ou alguém que vai trazer uma mensagem e achar que aquilo que ele está trazendo é verdade. Não. Nos mantenhamos serenos e geralmente passar para outra pessoa analisar a mensagem que não tem um envolvimento sentimental com ela, né? Porque uma pessoa de fora, ele vai analisar única e exclusivamente dentro do conhecimento da doutrina. Miramês, ele ainda continua refletindo sobre essa questão. A revelação das coisas divinas que estão por vir, poucos conseguem entender e mesmo falar sobre elas. Quem sempre teve o poder e completo domínio sobre o futuro foi nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou no seu evangelho tudo o que estava por vir. Devemos ter muito cuidado em se falando do futuro, pois o presente nos pede urgência no conserto do que temos para reparar. Meus irmãos, eu vou ter que parar realmente nessa questão, porque as questões seguintes nos trazem revelações profundas e já são 21 aulas, né? Tivemos um pequeno problema de início, mas eu não vou me alongar demais para não cansar vocês. Quarta-feira nós vamos dar entrada nessa questão 244, 244A, a 244B e prosseguir nas outras questões que nos sedimentará melhor esse entendimento. Não há prejuízo com as reflexões que nós fizemos até agora, parando nessa questão, nessas duas questões, que eu entendo que não vai trazer nenhum outro problema para a gente compreender, porque estamos sempre trazendo de forma contínua reflexões necessárias, tanto pontuais como no contexto como um todo, né? Nós finalizamos, agradecemos a compreensão de todos, e sempre trazendo a nossa frase final, que é exatamente Deus, que foi revelado ao nosso irmão Antônio quando ele estava estudando, tentando trazer uma forma de criar um slogan, tanto para o grupo, enfim, para todo esse trabalho que a gente estava tentando iniciar, né? Estava bem no início das questões dos grupos de estudo que está sendo criado, e foi, de certa maneira, intuído para ele que Deus, a palavra dele, é de divulgar, é de evangelizar, o de unificar e esse de servir. E assim nós conseguimos, quando estamos nos elevando moralmente, estamos buscando o nosso conhecimento e tentando trazer a reflexão através da doutrina espírita.